Estamos na sexta aula da formação em capoeira infantil Brincadeira de Angola. A nossa primeira parte vai ser fixar conteúdo antigo. Vamos responder um questionário sobre o texto que você leu de capoeira e autonomia na semana passada. O questionário está aqui embaixo, você tem que apertar o botão de iniciar o teste, fazer o teste. Depois de respondidas todas as perguntas, você tem que finalizar a tarefa. Depois você vai passar para um resumo sobre o texto. Esse resumo é breve, é um resumo de 3, 4, 5 linhas, apenas com as suas ideias principais, o que você pensou. A segunda parte é conhecimento novo. Hoje vai ser a leitura de um texto importantíssimo para o capoeirista, muito embora ele não fale de capoeira. Esse texto é um texto sobre racismo. Há quem pense que o problema no Brasil não é racial, que ele é social. Só que esse é um pensamento falso. O problema no Brasil, ele é social, mas ele também é racial. Uma pessoa negra que nasceu em um lugar desfavorecido, ela tem muito menos chance do que uma pessoa branca que nasceu neste mesmo lugar. Ela tem menos possibilidades sociais de ascensão, ela tem menos possibilidades econômicas. Então nós temos uma concentração de renda, de prestígio, de poder racial. Quanto mais branca a pessoa for, maior a chance dela de ascender numa sociedade racista. É essencial que haja um reconhecimento da elite branca dos seus privilégios e que esteja aberta a abrir mão desses mesmos privilégios quando a gente fala de igualdade social. A gente tem que ter uma consciência coletiva de que nunca vai haver paz para todos se só houver paz para alguns. Nunca vai haver riqueza para todos se só houver riqueza para alguns. Nós temos diversas revistas como o Tarzan, em que o Tarzan é um homem branco que manda na selva. O Fantasma, que é um homem branco que manda na selva. O Mandrake, e em diversos outros exemplos da televisão e das revistas brasileiras, de negros sendo perseguidos, de negros sendo presos, de sendo serviçais, de sendo escravos. Não se leva em consideração o que essa imagem faz na cabeça de uma criança de pele escura. Vamos pensar numa criança pequena que ouve que o cabelo dela é ruim. Desde pequena, a imagem dela vai ser de que se o meu cabelo é ruim, então o cabelo bom é o outro. O meu é crespo, o outro é o liso. Então o cabelo bom é o liso. E ela vai passar a querer ter o cabelo liso. O antepassado dela é sempre apresentado pela primeira vez na vida como um escravo, como uma pessoa sem direito de história, sem direito de poder, sem direito de protagonismo. Você vai ver neste texto que existem diversas imagens, ele é basicamente imagético, são muitas figuras com comentários ao lado. O texto foi feito baseado numa história em quadrinhos sobre a abolição da escravatura da editora Globo. Ela é da turma da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, daqueles personagens que influenciaram várias gerações de leitores durante várias décadas e continuam hoje em dia nas bancas. Eu utilizei alguns autores, como a Emília Viotti, a Elissa Larkin, o Thomas Skidmore e o Ricardo Franklin Ferreira. Um exemplo que a revista traz é de que os negros vendiam negros, quase que justificando o uso da escravidão, quando na verdade os seres humanos sempre escravizaram outros seres humanos. A escravidão é uma prática comum dentro da sociedade humana. São pouquíssimos anos em que não existe escravidão institucionalizada no mundo, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Ásia, seja na África. A escravidão ela é um modo de produção que foi substituído por um outro modo de produção. O escravo era um trabalhador que trabalhava para outro povo que havia vencido uma guerra ou que havia tido uma dívida, e a pessoa se tornava escrava, mas ela tinha direitos. O africano escravizado, ele não era tido como ser humano. Ele era considerado uma mercadoria, um bem de consumo. Em relação específica à Lei Áurea e à abolição, é interessante notar que há uma ilusão de que em 1888 foi feita uma grande libertação de escravos, quando na verdade em 1870 já havia pouquíssimos escravos no Brasil. Em 1888, menos de 10% da população negra do Brasil era escrava. Isso por causa
das lutas internas dentro dos grandes centros urbanos, da luta da própria população escravizada, da luta dos abolicionistas, e nisso a gente inclui republicanos, inclui monarquistas, haviam abolicionistas dos mais diversos tipos, brancos, negros, estrangeiros, brasileiros, diversas campanhas, e principalmente ao capitalismo, ao desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Conforme o capitalismo crescia, a introdução das ferrovias e de outros bens de consumo precisando serem desenvolvidos no país, era necessário ter mais mão de obra e a escravidão começou a ficar menos interessante mercadologicamente falando. É claro que a classe dominante vai supervalorizar as leis abolicionistas em vez de valorizar a luta popular. Quem vai valorizar a luta popular é o próprio povo se estiver consciente dessas lutas. E é nessa hora que o capoeirista, o professor de capoeira infantil, tem uma importância fundamental em trazer essa realidade de luta, essa realidade das revoltas, de como que foi feita a emancipação popular no Brasil, a emancipação negra no Brasil. No lugar de você apresentar a capoeira, o início da capoeira, pela escravidão, fala assim, a capoeira nasce porque teve um escravo que ele lutou para se libertar. Então você já está apresentando o negro como escravo. Você começa a contar a história do negro a partir da escravidão. Você pode buscar um pouco mais atrás e ir na África e começar a contar a história da África. Aí falar dos povos bantus, falar de Angola, falar do Congo. Pode falar tanto dos reinos, quanto falar dos caçadores, quanto das tribos. Existem vídeos super interessantes, como o Quiricu. Você pode apresentar o Maré Capoeira, que é um excelente vídeo. Eu fiz a direção de capoeira desse vídeo e ele é interessantíssimo. Tem aqui o link para o Quiricu, tem aqui o link para o Maré Capoeira. E você pode usar diversos outros de recursos, livros, imagens que façam referenciais positivos à África para apresentá-la antes da escravidão. E aí você contextualiza o que é a escravidão para crianças de 3, 4, 5, 6 anos de idade, porque elas não vão entender aquele conceito político. Elas vão viver no corpo o que é uma África positiva. Depois elas vão viver no corpo alguma brincadeira que fale da escravidão. Depois elas vão viver alguma brincadeira que vai falar de quilombo, que vai falar de zumbi. Alguma brincadeira que fale de revolta, de libertação, de luta. Então os conceitos que a gente está falando aí são: ser negro é positivo. A África é um lugar positivo. Você estar num quilombo é uma coisa legal. Você ser o Zumbi de Palmares é uma coisa legal. Você ser o Besouro Preto é uma coisa legal. E nós começamos a dar referenciais positivos para o que a sociedade apresenta como negativo. Dessa forma, você cria uma possibilidade de mudança para estas crianças. E essas crianças criam uma possibilidade de mudança no mundo. Obrigado, galera. Espero que tenha feito alguma reflexão. Na semana que vem a gente continua. E nossa terceira fase é fazer o compartilhamento de informação, compartilhamento de conhecimento. Você vai pegar agora este link do texto, existe aqui uma figura aqui embaixo, você pega o link desse texto e publica nas suas redes sociais com o tipo de reflexão que você teve. Te trouxe alguma coisa nova? Ou você já sabia disso tudo, é uma repetição e você só está reforçando? Você tem alguma outra coisa para discutir? Tem alguma coisa que você discorda? Publica, escreve um texto e vê o que a sua rede social vai falar a respeito disso. Compartilhe, porque conhecimento nunca é demais. Lembre-se de marcar #CapoeiraBCE, #Brincadeira de Angola, #Capoeira Educação. Um abraço. Axé.